Pois, que bom estarmos na casa do Senhor nesta noite, queridos irmãos. Com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer da minha satisfação de poder estar aqui desde pela manhã, juntamente com a minha querida esposa. Não tem coisa melhor do que estar na companhia dela, não é? Porque pelo menos uma intercessora eu tenho certeza que eu tenho nesta noite. Glória a Jesus. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui e mais um ano poder chegar à Escola Bíblica de Obreiros, aqui da Confradesse, da De Montese. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande. Agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a confiança do pastor Osíris Júnior, e louvar a Deus por muitos irmãos que já se tornaram amigos e que nós temos a alegria de estar revendo a cada ano. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, mas não por isso deixará de ser um texto que Deus falará conosco nesta noite. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Jesus. Livro do profeta Daniel, um dos profetas maiores, não é? Rapidinho você encontra aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, capítulo 1. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no texto que nós iremos ler, para, dentro desta escritura, trazermos a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar, especialmente aos jovens, mas a toda a igreja do Senhor aqui nesta noite. Amém? Todos acharam? Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até o verso 9 temos lido, graças a Deus por sua palavra. A capacidade de adaptação é considerada uma estratégia de sobrevivência para muitas espécies. Você já deve ter visto aquele polvo que fica parecido com as pedras em que ele está, aquele peixe que fica disfarçado no ambiente, o camaleão que muda de cor de acordo com a necessidade, e outras espécies se adaptam com muita facilidade para sobreviver, para não ser pego por nenhum predador. E muita gente diz que essa mesma estratégia deveria ser aplicada por todos os seres humanos.
Você já deve ter ouvido alguns ditados, algumas expressões populares que dizem assim: dance conforme a música, ou que dizem: em terra de sapo, de cócoras com eles. Quem está na chuva é para se molhar. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Essas expressões populares convidam as pessoas a se moldarem ao sistema, a mudarem para se acomodar à situação em que eles vivem, para melhor viverem ou se adaptarem para sobreviver. Pode ser uma estratégia interessante para muitas pessoas, mas não pode ser a estratégia de crentes genuínos que acreditam no Deus da Bíblia. Porque nós vamos ver, queridos irmãos, que o Deus que nos criou, o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos dá do seu Espírito, Ele quer que nós vivamos de acordo com o seu padrão para nós e não de acordo com o que o mundo oferece. O texto que lemos de Daniel, a história deste jovem e de seus amigos, nos leva a pensar que o mundo quer exatamente que nós sejamos moldados ao seu sistema, mas Deus nos dá graça para nós não nos contaminarmos e vivermos de acordo com o seu padrão. Não interessa o lugar onde nós estejamos, porque Deus é fiel para nos sustentar, se nós também estivermos dispostos a sermos fiéis a Ele. Eu quero, dentro de alguns minutos, mostrar aqui 3 atitudes essenciais para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor, mesmo no mundo que tenta moldá-los aos seus padrões. A primeira coisa: resista à pressão da cultura. Deus permitiu que o povo dele fosse levado até o cativeiro. Você lê o texto e, apesar de falar-se dos deuses da Babilônia, não foi nenhum deles que levou o povo para o seu Deus ou a sua terra. O texto deixa claro aí que foi Deus quem entregou o povo dele a Nabucodonosor. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele ama tanto que vai levar o povo ao castigo, ao sofrimento, para que eles pudessem se recuperar do seu pecado, da sua desobediência. Mas Ele é tão fiel que não os destruirá, porque tem uma aliança firmada com eles, e mesmo indo até a terra de Babilônia, foi Deus quem os levou até ali. A terra de Babilônia, queridos, chamada a terra de Sinar ou Sinear, é o mesmo lugar onde a Torre de Babel foi construída. É o lugar onde, do início ao fim da Bíblia, fica conhecida como a terra da rebeldia, a terra da desobediência. É para lá, para Babel, para Babilônia, para este lugar que Deus conduz o seu povo, para que eles ali pudessem passar por um castigo necessário, por causa da sua própria desobediência. E no meio de tanta gente que foi levado, somos apresentados a 4 jovens: Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Seus nomes lembravam o Deus de Israel. Quando você vê a partícula El ou Ia no final de um nome, é porque ele está fazendo referência ao nome de Deus. Mas quando eles chegaram lá, o texto diz: e foi-lhes dada a missão de aprender a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus, a comida dos caldeus, a bebida dos caldeus. E eles receberiam até nomes ligados aos deuses caldeus, porque a intenção de Nabucodonosor era transformar esses jovens em novos caldeus. Era transformá-los por dentro e por fora, para que eles fossem iguais àqueles que moravam ali em Babilônia. Daniel, cujo nome deve significar Deus é meu juiz, foi trocado por Beltesazar, que significa provavelmente Bel, a rainha divina, te proteja. Ananias, cujo nome é Jeová é misericordioso, foi trocado por Sadraque, que talvez signifique o Deus Sol te proteja.
Misael, que significa ninguém é como Jeová, foi trocado para Mesaque, que talvez signifique quem é como a deusa Lua. E Azarias, cujo nome significa Jeová, é meu socorro, foi trocado por Abednego, servo de Nego, de um deus de Babilônia. Veja que o desejo do rei é transformar estes jovens, para fazer com que eles comessem como babilônicos, pensassem como babilônicos, falassem como babilônicos, aparentassem como babilônicos, para que eles assimilassem a forma de vida que era praticada ali na terra da desobediência, para afastá-los das suas raízes judaicas e da sua fé em Deus. E você pensa que isso só aconteceu com Daniel e seus 3 amigos? Não. O mundo quer que nós sejamos moldados à sua maneira de pensar, de agir e de viver. Porque este mundo não quer que ninguém seja diferente. Principalmente não quer que você seja alguém que leva a identidade do seu Deus na sua fala, na sua vida, no seu coração, na sua maneira de viver. O desejo do mundo é coma como nós, pense como nós, haja como nós, faça como nós fazemos, seja um de nós. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos neste mundo brasileiros quando estamos no Brasil, ou de qualquer outra nacionalidade. No entanto, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nos convida a nós vivermos como peregrinos e forasteiros, que somos assim, e ele diz, portanto, se abstenham dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma, tendo uma conduta exemplar no meio das nações, para quando eles observarem as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia! O mundo quer nos moldar, mas nós somos gente de outro mundo, aleluia, gente de outra terra, estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Quando você muda para um outro lugar, ou se você fez intercâmbio para ir para outro país, ou quando você saiu de lá, de outro estado e veio morar aqui, e não sabia muito bem dos costumes, alguém diz assim, é porque você não é daqui. Você não entende essa forma de pensar, você não valoriza essa forma de viver porque você não é daqui. Só quem é nordestino dá valor ao cuscuz, dá valor ao que nós gostamos. Alguém pode dizer, não, você não entende porque você não é daqui. Mas é exatamente esta a razão, queridos irmãos, porque o mundo não nos apetece, porque a sua fala, porque a sua comida, porque a sua cultura não pode dominar o nosso coração, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. O lar que nos aguarda é um lugar onde nós ainda não estivemos, mas já sentimos saudades de lá e desejamos viver de maneira que um dia chegaremos à nossa pátria definitiva, o céu, aleluia. Conta-se uma história que um missionário enviado à África por um país europeu serviu ali juntamente com a sua esposa durante muitos anos, e agora retornando da missão, quando chegou de volta à sua pátria, que desceram do avião ou do navio que lhes trouxe, não havia ninguém esperando aquele casal. Bateu aquela tristeza no coração, meu Deus, tantos anos de serviço, tanta dedicação, ninguém veio nos receber quando nós chegamos em casa. Aí na mesma hora aquela voz consoladora, aquela voz que nos sonda por dentro, daquele que nos conhece, daquele que sabe como falar ao coração, lhes falou dizendo, meu filho, não teve ninguém para lhe receber aqui, porque na realidade você ainda não chegou na sua casa.
Mas quando você chegar na sua casa, aleluia, haverá uma multidão para lhe receber, aleluia, haverá uma multidão para lhe saudar, quando você chegar realmente na sua casa. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que há uma tentativa de assimilação por parte da cultura babilônica para esses 4 jovens, como há também nos nossos dias uma forte pressão cultural para que você seja um deles, para que você viva como eles, para que você pense como eles. Mas a primeira coisa que crente fiel precisa fazer é resistir a esta pressão do mundo, da cultura, e fazer como Daniel, que disse: eu não vou me contaminar com aquilo que está sendo oferecido a mim. A segunda decisão que nós precisamos tomar para manter a nossa fidelidade é: decida no seu coração ser diferente, não se conformar com o mundo. Daniel está lá no meio daquela gente, e qualquer jovem que foi tirado de uma terra que foi destruída, cujas portas da sua cidade foram queimadas a fogo, uma cidade que resistiu a um cerco e foi, portanto, dizimada por um exército inimigo, e agora esses jovens são levados para uma terra deslumbrante, porque Babilônia era o lugar onde havia os jardins suspensos à maravilha do mundo antigo. E eles não foram levados para ficar lá num quartinho qualquer, eles foram levados para o palácio de Nabucodonosor. E não bastasse isso, agora o texto diz que o rei mandou pegar o mesmo cardápio que era preparado na cozinha real, destinado à mesa do rei, das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, que devia ser de uma safra especial, e fosse oferecido àqueles jovens. Isso parecia, queridos, extremamente atrativo. Você que veio de uma terra que estava agora destruída, se vê diante de um banquete com salmão grelhado, com fazão assado, com picanha no alho, com sabe Deus qual era o cardápio que tinha ali. Vou parar com o cardápio, já tem gente salivando aí. Estava ali aquele povo deslumbrado. Qualquer jovem ficaria tremendamente inclinado a comer daquela comida, mas o texto diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que razão isto aconteceu? Alguém pensa, pode ser que aquela comida não estava de acordo com a lei de Israel. Não era uma comida kosher, não era uma comida pura para eles. Talvez tivesse ali porco, talvez tivesse ali outros animais. Daniel resolveu não quebrar a lei, mas o texto não fala disso, porque diz que ele resolveu não selecionar o que comer, mas não comer nada do que estava sendo oferecido. E o vinho, não havia nenhuma proibição para que ele não tomasse do vinho. Alguém diz, é porque aquela comida era oferecida aos ídolos, e é bem possível que isso acontecesse também. Porém, de novo, não há no texto aqui algo que remeta a não se contaminar com os ídolos. E o apóstolo Paulo nos diz que quando oramos e quando consagramos a Deus, então não importa se antes aquilo era oferecido a alguém, pela oração, pela palavra, é santificado. Além disso, o vinho que ele resolveu também não se contaminar, será que era oferecido a alguém? Mas talvez, queridos, além dessas possíveis questões, há uma outra coisa, é que Daniel pensou, aqui não há uma coisa comum, o rei resolveu dar da comida dele, do vinho dele, ele resolveu fazer com que nós falássemos a língua dele, que nós pensássemos como ele. Havia aqui uma maneira de se entender que de fato Babilônia
queria transformá-los, não somente na sua mente, mas também no seu corpo, nos seus hábitos, nos seus gostos, nas suas preferências. Por isso Nabucodonosor mudou o nome daqueles jovens e agora estava mudando seus hábitos alimentares para que eles fossem pessoas completamente diferentes. O que eles pretendiam era: vamos fazer com que esses jovens fiquem tão deslumbrados com o que estamos lhes oferecendo, que eles esqueçam quem eles são, de onde eles vieram e a quem eles adoram. O Salmo 137 diz que quando o povo estava lá no cativeiro, chegaram os babilônicos e disseram: não fiquem tristes, cantem canções alegres. Nós queremos ouvir cânticos de alegria. Esqueçam o passado, esqueçam a fé de vocês, esqueçam a identidade de vocês. Mas o salmista diz: como nós podemos entoar um cântico em terra estranha ao Senhor, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita se resseque e perca a sua força? Porque ele estava dizendo: eu não posso esquecer quem eu sou, de onde eu vim, a quem eu adoro, qual é a minha identidade, para que eu nasci e para que Deus me colocou nesta terra. Aleluia. O mundo tem esta mesma proposta para nós, para vocês especialmente. Esqueça sua identidade, esqueça sua história, esqueça sua fé, cante nossas músicas, coma nossa comida, beba a nossa bebida, seja um de nós. E alguém vai dizer assim: não tem nada a ver. Por que você não gosta dessa banda? Por que você não canta aquela música? Por que você não é fã desse sertanejo? Por que você não assimila este pensamento, essa cultura? Não estamos falando apenas, queridos irmãos, de aparência ou de hábitos. Você pode ter um cabelo diferente, você pode ter uma roupa diferente, mas a questão é: quem é que está moldando a sua vida? Quem está moldando a sua história? Quem está moldando sua maneira de pensar? Quem está levando você a agir assim? Quem está levando você a absorver as questões que o mundo está oferecendo? Daniel resolveu no seu coração, aleluia. Ele resolveu lá dentro da sua alma. Não foi apenas uma coisa por fora. Ele decidiu: eu sou diferente, eu vim de uma terra diferente, eu sirvo a um Deus diferente, eu sou gente diferente, eu não vou me contaminar com o que o mundo está me oferecendo, porque esta é a proposta de Deus para nós. Seria talvez mais fácil se, quando você aceitasse a Jesus, quando você desse um passo de fé para Jesus, de repente você fosse transladado para o céu. Mas o Senhor Jesus orou e disse assim: Pai, não peço que tire eles do mundo, porque eles são como eu. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Não tire eles não, deixe eles aí, deixe eles no mundo, mas eles estão aí como gente diferente, eles estão aí como gente que não se conforma, eles estão aí como gente que não se acomoda, eles estão aí para fazerem a diferença, para serem desiguais. E se nós entendermos que este é o nosso papel, queridos, vamos com facilidade absorver o que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2 e o verso 15: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Ele não está falando apenas não faça, ele está dizendo não ame.
Não coloque isso como uma coisa importante para você. Não deixe que o seu coração comece a olhar para as iguarias que o mundo oferece e comece a dizer: isso é para mim, isso me agrada, eu nasci para isso. Qual é o escravo cativo levado a uma terra estrangeira que não se conformaria, que não acharia o máximo comer na mesa do rei? Se fosse hoje, fazia uma selfie. Hashtag, estou comendo como um rei. Batia aquela foto assim, com aquele pedaço de fazão assado. Um pedação de javali com molho de barbecue. Hashtag, comida de rei. Daniel disse: isso não é para mim. Meu coração não se inclina para isso. Eu não vou me moldar a esse sistema ao recusar a comida do rei. Daniel faz uma coisa que parece loucura. Ele disse: não, eu quero apenas vegetais. Eu quero apenas água. E Deus vai nos fazer engordar mais do que esses que estão comendo a comida do rei. Isso aqui é uma coisa de doido, irmão, doido. Doido desses que chama de crente. Porque crente e doido às vezes é quase sinônimo. Se você resolver fazer uma dieta só de salada e água, não pense que você vai engordar igual o camarada que está comendo a comida do rei. Hipercalórica, cheia de molhos e atrativos. Mas o que Daniel estava dizendo: o Deus que me trouxe aqui, o Deus que me colocou nessa terra, Ele é poderoso para me abençoar. Ele é poderoso para me fazer prosperar, enquanto eu estiver fiel a Ele e não me acomodar a este mundo. E eu sei que a minha confiança em Deus será, aleluia, abençoada com a sua prosperidade sobre nós. Não era só um ato de rejeição de comida, e nem muito menos o desejo de ser um vegano. Era o desejo de agradar a um Deus que ele confiava. É poderoso para fazer coisas que parecem impossíveis. Aleluia. Deus, queridos irmãos, faz-nos entender na sua palavra. O que nos faz prosperar não é o sistema. O que nos faz prosperar não é o que o mundo oferece. E eu não estou com isso querendo dizer que você não deva crescer no mundo, que você não deva prosperar neste mundo, não. Daniel se tornou um dos maiores vultos políticos daquela cultura. Vai chegar um ponto que depois do rei só tem Daniel. Mas o que ele está nos dizendo é: quem vai te colocar no lugar de destaque não é Nabucodonosor, é Jeová, aleluia. Porque, aleluia, o trono de Nabucodonosor não pertence a ele. Os tronos passam, você continua lendo até o verso 21 do capítulo 1 e diz: e Daniel continuou até ali, até o reinado de Ciro, porque o trono de Nabucodonosor vai passar, aleluia. Enquanto tiver um rei sentado em Babilônia, as coisas vão caminhando aí de qualquer jeito, mas enquanto houver um rei assentado no trono celestial, aleluia, enquanto houver um rei governando sobre o universo, nós podemos crer que Ele é poderoso para nos fazer prosperar, quando nós decidimos honrar a Ele, agradar a Ele e viver de uma maneira que somente Ele pode fazer prosperar neste mundo, aleluia. Esses jovens aceitaram o processo de Deus, mas não a reprogramação de Babilônia. Nós, queridos irmãos, estamos vivendo uma época em que reprogramação, assimilação, transformação, moldar pensamento é uma realidade.
Qualquer um de vocês que não esteja em outro planeta durante os últimos 5 anos sabe muito bem do que eu estou falando. Você vai na escola, você ouve uma canção, você vê um filme, você vê qualquer coisa da cultura, e se trata exatamente disso. Esqueça quem você é, seja um de nós. Quantos casos nós vimos, numa história muito recente, de jovens, promissores, cantores, cantoras, aparecendo até em programas na TV, fazendo sucesso, gente cantando um hino num programa, e as pessoas dizendo, eu senti uma coisa aqui que eu não sei o que é. Ele não sabe o que é, mas nós sabemos. E nós não chamamos de coisa, nós chamamos de amigo Espírito Santo que toca no coração. Porque quando o crente louva a Deus, quando você abre a sua boca em adoração, aleluia, há uma unção, há uma graça, há uma presença que faz as pessoas sentirem que há algo diferente daquilo que você faz. E com tristeza nós vimos pessoas que se deixaram moldar pelo sistema. E agora trocaram a sua identidade, trocaram seus gostos, trocaram sua música, trocaram sua vida. E no entanto descobriram que ser babilônico não é legal. Que ser acomodado pelo mundo transforma você em nada. Que virá um igual a eles, faz de você apenas mais um que foi vencido. Mais um que foi tomado, mais um que foi ultrapassado, e agora bem-vindo ao clube daqueles novos babilônicos que foram totalmente tomados por esta cultura. Mas Deus nos dá a graça para resistir à assimilação, para que nós não vivamos desta maneira, porque eu preciso dizer a você, querido jovem, querido irmão, querida irmã, hoje o mundo chama você de fanático. Se vai todo dia para a academia, é atleta. Se vai todo dia para a igreja, é fanático. Se acorda de 5 da manhã para correr na rua, é esforçado. Se vai de 5 horas da manhã para o culto matutino, é um fanático. Se você lê a Bíblia todo dia, é fanático. Mas se vive lendo Harry Potter ou qualquer outra coisa dessa, é uma pessoa cheia de cultura. O mundo está aí para moldar-nos. Mas quando nós resistimos, até este mundo que quer nos moldar, reconhece Deus que está na nossa vida. Hoje chamo você de fanático. Hoje chamo você de quadrado, hoje chamo você de retrógrado, mas no dia que tem um lá endemoniado, no dia que tem um lá com uma dor de cabeça que não passa, no dia que tem um lá que está aos frangalhos na sua alma, vai dizer assim, chama o crente para orar por mim, aleluia. Porque no dia do banquete vão querer trocar o seu nome, mas no dia que o leão estiver na cova e só um milagre puder segurar esta fera, o rei vai chegar na cova dos leões e não vai chamar Beltesazar, servo de Bel, porque servo de Bel não serve de nada nessa hora, aleluia. Mas o rei sabe, há dias que o mundo vai ter que respeitar a sua fé, respeitar a sua opção, respeitar a unção de Deus sobre a sua vida, respeitar a graça de Deus sobre você. E o rei vai chegar e vai dizer, Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, aleluia, porque quando Deus quer, queridos, aleluia, quando Deus age, leão com fome passa fome, aleluia, leão com fome faz jejum, leão não tem mais como resistir à ação do Deus que enviou o seu anjo.
E aí onde nós descobrimos, vale a pena não ser babilônico, mas ser fiel a Jeová. Vale a pena não ser mais um no mundo, mas ser fiel ao Senhor. Vale a pena, porque Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Aleluia. Não se mode a cultura, resista a ela. Determine no seu coração não se contaminar. E por último, tenha certeza, Deus dá graça e capacidade para nós vivermos de maneira a agradar a Ele. O que o texto vai nos dizer é, apesar deste aparente louco pedido, vai comer sua salada e água e vai engordar mais do que os outros, mas o texto diz, Deus deu graça. Que o chefe da cozinha do rei resolveu seguir esse plano. Que loucura é essa? Mas, não sei porquê, eu resolvi aceitar essa proposta desses caldeus. Você muitas vezes vai ouvir expressões como essa quando você decide ser fiel. Eu não sei porquê, mas eu gostei desse jovem. Eu não sei porquê, mas eu resolvi dar uma chance a ele. Eu não sei porquê, mas eu vou fazer alguma coisa por ele. Ele não sabe porquê, mas nós sabemos. Há um Deus que muda o coração, há um Deus que dá graça, há um Deus que lá em Provérbios capítulo 21 diz assim, olha, como uma corrente de água nas mãos de alguém, é o coração do rei na mão de Deus. Já fez aquela brincadeira de pegar uma mangueira aqui e com a água para cá, para cá, para cá, para cá? O coração do rei é assim, nas mãos do Deus que você decide honrar com a sua fidelidade. Aleluia. Deus da graça não só inclinou o coração dos copeiros do rei a favor deles, mas diz o texto, depois de 10 dias de salada e água, eles estavam mais gordos do que os que comeram o manjar do rei. Não experimente isso em casa se você quer engordar. Porque a graça de Deus aqui, e a graça não foi só sobre o corpo deles. O texto diz, Deus lhes deu sabedoria. Que eles foram os primeiros classificados no Enem de Babilônia. Eles foram mais inteligentes. É este o Deus que nós servimos, queridos. Quando você diz, eu vou ser fiel, Deus diz assim, pois eu já sou fiel, eu serei fiel a ti. E Deus diz, eu já sou fiel àqueles que se comprometem comigo, aleluia. Deus deu graça aos que olhavam para eles, Deus deu graça que a comida fez algo diferente, Deus deu graça que eles foram mais inteligentes, e nos mostra que quando nós permanecemos fiéis, Deus sustenta a nossa fidelidade com a sua graça, para que nós possamos dar testemunho do que Ele é capaz de fazer na vida de um crente fiel. Aleluia. Maior exemplo que nós temos, não é somente de Daniel, mas o maior exemplo que nós temos é do Senhor Jesus. Ele foi fiel, Ele foi obediente até a morte. E o apóstolo Paulo diz, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A mais humilhante, a mais sofrida, a mais degradante, a mais pública. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, desceu até o lugar de maior humilhação. Mas porque ele fez isso, a Bíblia diz, Deus o exaltou soberanamente. E agora o escritor aos Hebreus diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um como nós, que foi tentado em tudo. Você acha que Jesus não foi tentado a se acomodar ao sistema, que ele não foi tentado a aceitar a facilidade que o diabo lhe oferecia, mas ele foi obediente até a morte, e agora Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, que se nomeia nos céus e na terra. E nós entendemos então, vale
vale a pena ser fiel, porque Deus exaltará aquele que for fiel a Ele. Daniel e seus amigos serão colocados num alto cargo em Babilônia, e o nosso Senhor, aleluia, que nos livrou da condenação que o mundo oferecia com o seu pecado e com o seu sistema, também foi elevado acima de todo nome, para que nós possamos entender, vale a pena ser fiel. Fique de pé comigo, por favor, com autorização já do pastor. Glória a Jesus. Vale a pena ser fiel, porque nós entendemos que o mesmo Cristo que foi fiel até a morte, Ele diz assim: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Eu e você vivemos num mundo repleto de tentações, num mundo repleto de coisas que quer nos fazer esquecer quem nós somos. Todos os dias, com suas músicas, com seus programas, com suas mensagens, o mundo diz assim: seja um de nós, faça como nós. Para que ser esquisito? Para que ser diferente? Seja um de nós, fale como nós, pense como nós, haja como nós. Mas quando nós entendemos quem é nós, e quem nós realmente somos, podemos crer que Deus dá graça para nós permanecermos fiéis a Ele, se nós entendermos que há uma necessidade de decidirmos no coração nesta noite, não nos contaminarmos. Mas se é para ser os esquisitos de Jesus, que seja. É para ser os diferentões de Jesus, que seja. É para ser os quadrados de Jesus, que seja. Alguém já disse que é melhor subir quadrado do que descer redondo, né? E nós entendemos com isso, que a batalha que vocês enfrentam hoje é a mesma que outros jovens já enfrentaram lá atrás. E quando você vai até o fim da história, você vai encontrar um Daniel velhinho, crente, orando todo dia, sendo perseguido, mas vendo o milagre de Deus, mas vendo a mão de Deus, mas vendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Nabucodonosor morreu, seus seguidores morreram, seus filhos morreram, o reino passou, os jardins não existem mais, mas Daniel continua com aquele que é o seu juiz, com aquele que é o seu ajudador. Aleluia. Porque ainda que aqui nesta terra as coisas passem, mas nós somos gente de outro mundo, e breve o Senhor que pagou o preço por nós, rasgará este céu, aleluia, e virá buscar aqueles que permanecem fiéis a Ele, aleluia. Não se contamine com esse mundo. Decida no seu coração hoje, aleluia, hoje decida no seu coração: eu vou abrir mão disso, eu não quero me conformar, eu não quero ser mais um, eu quero ser o diferente de Jesus, aleluia. Há uma figura tão simples que nós podemos usar para encerrar esta mensagem: um animal de pernas longas, penas muito brancas, caminha dentro da lama. A garça, ela é branca, caminha na lama, na beira dos rios, mas a lama não lhe suja, ela permanece branca, ela permanece limpa. Sabe por quê? Porque há propriedades nela que repelem aquela lama, que evitam que se apeguem a ela. A lama está por fora, mas não por dentro. A lama pode salpicar sobre a garça, mas ela continua branquinha, porque é da natureza dela ser branca, aleluia.
O Deus que criou a mim e a você. Quando nós cremos em Jesus, Ele nos deu uma nova natureza. Esta natureza é santa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Deus não disse só, eu vou estar do seu lado. Deus não disse apenas, eu vou estar presente com você ali, juntinho de você. Não, Ele disse assim, eu virei e farei morada neles, aleluia. E por esse Espírito que está aí, aleluia, que habita em você, por esse Espírito, você pode ter a certeza, a graça de Deus sobre a sua vida, para você permanecer fiel. Vai ser fácil não, mas você vai conseguir, e Deus abençoará a sua vida, aleluia. Porque a natureza que está em você é de alguém que é santo, aleluia. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser. É de verdade isso que você está cantando? É o que expressa realmente o seu coração? Você quer ser santo, aleluia. Viver como forasteiro, como peregrino. Então diga isso realmente como uma oração. Eu quero ser santo, santo, santo. Se alguém nesta noite aqui que ainda não confessou Jesus como seu Salvador e quer tomar essa decisão hoje, vem correndo aqui, vem correndo, não perde tempo não. Deus quer que você seja santo, Deus quer fazer de você uma nova pessoa, Deus quer te dar uma nova identidade, para você não ser mais um, mas ser, aleluia, um novo crente em Jesus. Alguém nesta noite aqui, para Jesus, aleluia. Parece que todos já são crentes, aleluia. Curve a sua cabeça. Querido Senhor, ouvimos a Tua palavra, caminhamos sob a luz dessa palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada. Decidimos no nosso coração, por Teu Espírito que fala a nós esta noite, decidimos ser diferentes, não nos contaminar. Decidimos não ser do mundo, apesar de estar nele. E agora, Espírito Santo de Deus, amigo fiel, amigo que santifica, que transforma, que muda, que renova, opera no coração desses jovens, que eles decidam, por Tua graça, pela persuasão da Tua palavra, Senhor, que eles decidam ser diferentes, decidam ser santos, decidam não se contaminar, decidam resistir à pressão deste mundo e continuar fiéis a Ti, confiando que a Tua graça e a Tua bênção sobre eles os ajudará, os abençoará e os fará prosperar neste mundo, Senhor, para andarem sem se contaminar, esperando a vinda do nosso Senhor, esperando a Tua vinda, Senhor Jesus, para buscar um povo zeloso, separado, santo, de boas obras. Ajuda e abençoa este povo, Senhor. Ajuda-nos. Assim Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, com a nossa declaração: eu quero ser santo.